Olá pessoal, bem-vindos a mais um treinamento ao vivo. Eu sou o Dr. Nathaniel Vilniski, sou médico, nutrólogo e faço parte do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife. É com muita alegria que eu venho mais uma vez transmitir uma mensagem de estilo de vida saudável, de compartilhar com vocês como que a gente pode transformar esse mundo num lugar mais saudável. Inicialmente eu quero agradecer muito a equipe da Herbalife, a equipe técnica que está nos acompanhando e principalmente a sua audiência. A gente tem tido retornos que os nossos treinamentos estão sendo cada vez mais assistidos, cada vez mais duplicados e isso só serve como estímulo para a gente poder melhorar cada vez mais. Nós vamos hoje fazer o melhor treinamento de sempre e no final, como sempre, nós vamos ter um momento para perguntas e respostas, um momento que a gente aprecia muito. Por favor, atenção. As perguntas que vocês vão dirigir para a gente no espaço que você está vendo na sua tela, que seja pertinente ao tema que a gente vai falar hoje. E que sejam perguntas sobre produtos, sobre nutrição e não consultas e não perguntas que não tenham nada a ver. Assim a gente pode responder o maior número possível. Eventuais perguntas que a gente não tiver tempo de responder ao vivo, nós vamos responder pelo e-mail nab@herbalife.com.br que a gente vai disponibilizar no final. Todo mundo pronto? Todo mundo na melhor energia? Hoje o nosso treinamento vai ser sobre nutrição complementar. Como, por quê, onde nutrição complementar? Tudo que você gostaria de saber sobre nutrição complementar, nunca teve coragem de perguntar, hoje você vai esclarecer as suas dúvidas. O que a gente vai falar em nutrição complementar? Nós vamos falar sobre como que é o bom funcionamento do nosso organismo e como que a gente pode complementar a nossa alimentação com os produtos da Herbalife, ok? Então, lápis, caneta, atenção, boa energia e vamos iniciar o nosso treinamento. Se a gente comparar o nosso organismo com uma máquina, para uma máquina funcionar bem, ela precisa de um bom combustível. Claro que o nosso organismo é muito mais sofisticado que qualquer máquina, mas se o combustível está para a máquina, para o nosso organismo está a nutrição. Para o nosso corpo funcionar bem, a gente precisa de nutrientes. E você está vendo aqui na tela os nutrientes que o nosso corpo precisa. Basicamente, água, fibra, micro e macronutrientes. Bem rápido para você nunca mais esquecer. O que é um macronutriente? É tudo aquilo que nos alimenta, tudo que nutre e que tem caloria, que tem energia. Proteína, carboidrato e gordura. E o que é micronutriente? Micronutriente é tudo aquilo que a gente se alimenta, que nos nutre e não tem calorias, não tem energia. Então são as vitaminas e minerais. E os fitonutrientes, Dr. Nathaniel? Os fitonutrientes são os compostos que dão cor aos vegetais. O código das cores. Cada fitonutriente, os vermelhos, os roxos, os brancos, verdes, tem uma função importantíssima na nossa célula. Então, para o nosso organismo funcionar bem, se a gente coloca boa nutrição nesse ambiente de estilo de vida saudável, vamos dizer assim, unindo todas as peças com atividade física, com hidratação, com controle do estresse, nós vamos colocar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida num nível superior. Então, pessoal, num cenário ideal, nós deveríamos receber todos esses nutrientes dos nossos alimentos. Então, no nosso café da manhã, no nosso almoço, no nosso jantar, todos os nutrientes, água, fibra, fitonutrientes, macro, micronutrientes, deveriam entrar no nosso organismo pelos alimentos tradicionais. Esse seria um mundo perfeito, né? Alguém acredita que hoje, no século XXI, é possível somente com os alimentos tradicionais, com aquilo que a gente come no restaurante, no supermercado, ingerir tudo que o nosso organismo precisa? Infelizmente, o nosso estilo de vida
não proporciona essas condições. Cada vez mais no século XXI nós temos desafios de estresse, de horário, as pessoas estão se alimentando no trânsito, no trabalho, então a gente tem carência de muitos nutrientes e, por outro lado, a gente come em excesso nutrientes que não são saudáveis. Eu estou falando da gordura, do sal, do açúcar e da própria caloria, da própria energia em si. A gente tem esse desequilíbrio. Excesso daquilo que não nos faz bem e carência daquilo que a gente mais necessita. Então, estudos aqui do Brasil, para a gente ficar no nosso território, falam que mais de 90% da nossa população adulta não ingere as quantidades necessárias de nutrientes todos os dias, né? Isso são dados oficiais e aqui vem a grande razão que a gente tem a nutrição complementar. E aqui talvez seja a parte mais importante da minha apresentação. Eu quero, olhando no seu olho, que você preste muita atenção no que eu vou falar. É uma frase que eu gosto muito, que eu gostaria que você anotasse. A frase é a seguinte: a nutrição complementar não serve para minimizar os nossos maus hábitos. A nutrição complementar serve para otimizar os nossos bons hábitos. O que quer dizer isso, doutor Nathaniel? Quer dizer que não adianta você utilizar uma nutrição complementar e ser sedentário, se alimentar mal, fumar, exagerar de bebida alcoólica, que muito pouco vai ajudar você a usar a nutrição complementar. Por outro lado, se você já adota um estilo de vida saudável, se você se alimenta bem, se você pratica exercícios, se você controla o estresse e usa a nutrição complementar, você tem uma chance, uma certeza muito maior de ingerir tudo que o seu organismo necessita e você coloca a sua qualidade de vida no próximo, no nível mais elevado. Então eu vou repetir essa frase que me deixa emocionado quando eu falo. A frase é a seguinte: a nutrição complementar não serve para minimizar os nossos maus hábitos, e sim serve para otimizar o nosso estilo de vida saudável, os nossos bons hábitos. Então, essa filosofia, essa mensagem eu gostaria que norteasse tudo aquilo que a gente vai falar daqui para frente em nutrição complementar. Se você se alimentar mal e usar a nutrição complementar, você ainda vai ter uma nutrição desequilibrada. Então, o primeiro passo para você adotar e utilizar e se beneficiar corretamente da nutrição complementar é ter uma boa alimentação. Depois que você está se alimentando bem e utiliza a nutrição complementar, então você vai ter a certeza que você está ingerindo todos esses nutrientes. No portfólio de produtos da Herbalife, você está vendo aqui na tela os produtos que a gente chama de nutrição complementar. Então, a proteína, as fibras, o Herbalife Line, que é fonte de ômega 3, o Extra Cal, que é fonte de cálcio, vitamina D e magnésio, e o multivitaminas e minerais. Então nós vamos falar um pouquinho desses produtos e como que eles se encaixam nesse estilo de vida saudável. Lembrando que o primeiro passo é a boa nutrição, a boa alimentação, o exercício, e você coloca tudo isso no próximo nível quando você utiliza a nutrição complementar. Então, complementos alimentares. O que são os complementos alimentares? Para que servem esses produtos? Eles têm algumas vantagens que a gente está vendo aqui na nossa tela. Em primeiro lugar, eles são práticos. Veja que não adianta você, no século XXI, que a gente já tem dificuldade de se alimentar bem, ter complementos nutricionais que não sejam fáceis de ser ingeridos todos os dias. Então, eles estão na nossa mão, no nosso alcance, a gente pode utilizar aonde a gente estiver. Agora, essa característica é muito importante. Eles não podem, não devem e não servem para substituir os alimentos.
eu vou repetir o que eu acabei de falar, se você tem uma alimentação desequilibrada e usa os complementos alimentares, você continua com o quê? Com uma nutrição desequilibrada. Agora, se você se alimenta bem, o que é se alimentar bem, doutor Nathaniel? 6 refeições por dia, almoço, café, jantar, 3 lanches saudáveis, 5 a 7 porções de frutas e vegetais, a quantidade correta de água, incluir peixes na alimentação. Quer dizer, se você tem todos esses cuidados e usa o complemento alimentar, você tem a certeza que está ingerindo todas as necessidades do seu organismo. E, então, eles são desenhados para complementar as nossas necessidades diárias. A gente acabou de combinar que no século XXI é muito difícil, eu não conheço ninguém que consiga viajar, estudar, trabalhar e se alimentar de uma forma que ingira todos os nutrientes que a gente precisa. Então, os complementos alimentares servem exatamente para isso, para contribuir que a gente a cada 24 horas vá dormir colocando para dentro das nossas células as quantidades de água, fibra, fitonutrientes, macro e micronutrientes que o nosso corpo precisa. E vocês que já me conhecem sabem que eu sempre bato muito nessa tecla, né? Nenhum produto da Herbalife é medicamento, muito menos os complementos alimentares. Então, os complementos alimentares, a nutrição complementar não serve para curar, para diagnosticar nenhuma doença. Serve para quê? Para nutrição. A gente gosta muito na Herbalife da frase Herbalife é nutrição. Então, os complementos alimentares que são nutrientes, é nutrição, não são medicamentos. Ah, mas doutor Nathaniel, qual é o melhor nutriente para... Não tem melhor nutriente para nada. O melhor nutriente é para boa nutrição. Quando você se alimenta bem e tem uma boa nutrição, o que acontece com a sua saúde? Ela passa para o próximo nível. E quando a gente coloca todos os nutrientes da quantidade que o nosso corpo necessita, o nosso corpo funciona bem. A Mãe Natureza é sábia, então se a gente equilibra a nutrição, o bom funcionamento do organismo entra também em equilíbrio, ok? Então, feito essa introdução, a gente pode começar a falar um pouquinho sobre vitaminas e minerais. O que são vitaminas e minerais? Vitaminas e minerais são micronutrientes que são essenciais para a nossa vida. O nosso corpo não fabrica vitaminas e minerais, a gente precisa ingerir através da dieta, através da nutrição, através da alimentação. Cada vitamina, cada mineral tem uma função importante dentro das nossas células. Por exemplo, a vitamina A é importante para a visão, a vitamina B é importante para o fígado, a vitamina C ajuda o sistema imunológico, a vitamina D ajuda a absorver o cálcio para o osso, a vitamina E é um poderoso antioxidante, a vitamina K ajuda na coagulação do sangue. E cada bolinha que você está vendo na célula na tela representa uma célula ou um tecido que tem uma necessidade diária dessas vitaminas e minerais. Agora, lembra que eu falei que micronutriente não tem caloria? Quem que já ouviu falar, vizinho ou alguma pessoa que não é da área da saúde, que vitamina engorda? Vitamina não é fonte de energia, vitamina e mineral não tem caloria, então eles não têm a possibilidade de armazenar tecido gorduroso no nosso organismo. E a principal fonte de vitaminas e minerais da mamãe natureza, as frutas, as verduras, os legumes, importantíssimo a nossa alimentação colorida. Na nutrição complementar da Herbalife, a gente tem o multivitaminas e minerais, né? Ele é um produto com 22 vitaminas e minerais. A orientação do rótulo é consumir 2 unidades por dia, todos os dias, não contém caloria. Doutor Nathaniel, não tem risco de eu estar usando vitaminas e minerais a mais? Essa é a importância de você sempre usar
os produtos conforme recomendado no rótulo. Então, quando você utiliza os produtos conforme recomendado no rótulo, você tem a segurança, você tem a ciência da Herbalife que tem dados científicos que é extremamente seguro utilizar nessas proporções recomendadas no rótulo, ok? E o cálcio? O cálcio, pessoal, é o mineral mais abundante no nosso corpo. 99% do cálcio que a gente tem no organismo está depositado nos ossos e nos dentes. Mas essa não é a única função do cálcio. Muita gente esquece que o cálcio é importante para a coagulação do sangue, o cálcio é importante para a transmissão do impulso nervoso, o cálcio é importante para a contração muscular, para a liberação de alguns hormônios. Então é importantíssimo, escrevam isso. A cada 24 horas a gente ingerir 1000 miligramas, 1 grama de cálcio por dia, todos os dias. Essa é a ingesta recomendada diária do cálcio. Se você, em 24 horas, ingerir menos de 1000 miligramas, você vai dormir com uma carência de cálcio. E, além de outras alterações, o principal risco, todo mundo sabe, é uma questão de saúde pública. Pessoas que não ingerem cálcio suficiente ao longo da vida têm uma predisposição a desenvolver osteoporose. Em outras palavras, se desde a vida intrauterina todo mundo, todos os dias, comesse a recomendação diária de cálcio, 99% das pessoas que têm osteoporose hoje não teriam. Então, aonde que tem cálcio na natureza? Leites e seus derivados, né? Então, se você ingerir um copo de leite, se você ingerir uma colher de iogurte, vegetais de folhas escuras, quais são os derivados do leite? Queijo, iogurte, nata. Lembrem, atenção, anotem isso, a única nata que não faz mal para a saúde chama Nathaniel, ok? E se for muito difícil no dia a dia agitado do século XXI a gente ingerir essa quantidade de cálcio, nós temos na Herbalife o Extra Cal, né? Extra Cal é um suplemento com 400 miligramas de cálcio, 40% da necessidade diária. Todo mundo lembra que o cálcio, para ser absorvido, ele precisa da vitamina D. Então, a vitamina D ela é 90% ativada na pele pela luz do sol. A gente hoje já não tem tanto contato com a natureza. É muito importante a presença da vitamina D para a absorção do cálcio e o magnésio, que auxilia no metabolismo do cálcio. Então, além de comer leite, tomar leite, comer os derivados do leite, vegetais de frutas de folhas escuras, você pode adotar o hábito de um Extra Cal por dia. Então, falamos de vitaminas, falamos de minerais, falamos do cálcio e vamos falar um pouquinho das fibras. Fibras, vocês lembram que tem dois tipos, as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Nós recomendamos de 25 a 35 gramas de fibra por dia, todos os dias. E segundo dados do IBGE, do Ministério da Saúde, o brasileiro não consome nem metade disso, né? Os dados mais recentes é que o consumo de fibra no Brasil é 12,3 gramas por dia em média. Por isso que a gente tem tantas pessoas com mau funcionamento do intestino. A gente sabe que a principal função da fibra é o bom funcionamento do intestino. Onde que a gente tem fibra? A gente tem fibra vegetais, saladas, frutas, sementes, cereais integrais, e mesmo quem come muito desses alimentos, é difícil chegar nessas proporções de 25 a 35 gramas por dia. Por isso que a gente tem o Fiber Concentrate. O Fiber Concentrate, além da quantidade de fibra solúvel, você prepara 15 ml em 250 ml de água,
contribui para a hidratação e é uma forma prática e saborosa de você ingerir fibra solúvel, né? Então, a gente já falou que as fibras, o principal cartão de visita das fibras é o bom funcionamento do nosso intestino, e você pode tomar o Fiber Concentrate principalmente com os seus lanches intermediários, com os seus lanches saudáveis. No meio da manhã, no meio da tarde, antes de deitar. Você pode lembrar da nossa receita Fiber Mix: 1 litro de água, 3 colheres de sopa de Fiber Concentrate, 2 colheres de sopa do pó de proteína e 1 colher de chá da bebida sabor original ou outra de sua preferência, e você tem a receita Fiber Mix para usar como um lanche saudável, um lanche intermediário. Lembra também do Fiber Bond e do Fibras e Ervas, e adotando esse portfólio de fibras. Onde mais que nós temos fibra na nutrição da Herbalife? Lembra, Sua Excelência, o shake tem fibra, a sopa tem fibra, Fiber Concentrate, Fibras e Ervas e o Fiber Bond. Assim você consegue atingir, junto com a ingestão de frutas, verduras, saladas, cereais integrais, a recomendação de 25 a 35 gramas de fibra todos os dias. Falamos de fibra, e o próximo nutriente que eu quero conversar com vocês é o ômega 3, né? Ômega 3 é um ácido graxo de cadeia média essencial para a nossa saúde. É o que a gente chama de gordura saudável, né? Ômega 3 é importantíssimo para várias funções no nosso organismo. E onde que a gente encontra o ômega 3? A gente encontra ômega 3, alguns óleos, azeite de oliva, azeite de canola. Abacate é uma fruta boa fonte de ômega 3, algumas sementes, semente de linhaça, semente de girassol, mas a grande fonte de ômega 3 são os peixes de águas frias, profundas e selvagens. Por falar em peixes, a Organização Mundial da Saúde recomenda que cada habitante do planeta Terra coma, durante um ano, 12 quilos de peixe. Então você deve pensar assim: poxa, nós aqui no Brasil, com essa nossa floresta amazônica, com esse litoral maravilhoso, a gente deve comer mais do que 12 quilos. A gente não come 1/3, né? Dados do IBGE também falam que o consumo de peixe hoje no Brasil é ao redor de 4 quilos por habitante por ano. Então, importantíssimo, a nossa dica: inclua peixe pelo menos 3 vezes por semana no seu cardápio. Além do ômega 3, proteína sem gordura, outros minerais como zinco, como magnésio, importantíssimo para a nossa saúde. O que o ômega 3 promove? Ele promove o bom funcionamento do sistema cardiovascular, um bom funcionamento do sistema nervoso central, além de vários outros estudos indicarem outras funções. É muito difícil a gente encontrar na nossa alimentação todos os dias peixes de águas frias, selvagens, águas profundas. Então, além de colocar 3 vezes por semana peixe no nosso cardápio, uma boa ideia é suplementar com ômega 3. E na Herbalife a gente tem o Herbalife Line, né, que é um suplemento de ômega 3 com 200 miligramas por cápsula. Ele tem vitamina E, que é um poderoso antioxidante, e o Herbalife Line ele não deixa sabor residual de peixe. Então, boa alimentação e a nutrição complementar da Herbalife para garantir que a gente coloque para dentro das nossas células todos esses nutrientes importantíssimos. Finalmente, eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre a proteína. A proteína é o primeiro nutriente. A proteína é um alimento construtor, importantíssimo para a formação de todos os nossos tecidos, nossas células, nossos órgãos, sangue, músculo, pele, unhas, cabelo, tudo formado por proteína. E
A maior parte da proteína que a gente utiliza, proteína de alto valor biológico, é uma proteína animal, que ela vem acompanhada da gordura animal. Então, uma opção prática para a gente ingerir proteína magra, uma proteína sem a gordura animal, é o pó de proteína da Herbalife, ok? Algumas dicas para a gente chegar mais perto das nossas necessidades: frutas, nos lanches, na sobremesa. Eu adoro salada de fruta. Na hora de preparar o seu prato, preencha metade do prato com vegetais e não esqueça 8 copos de água por dia. Assim você vai estar otimizando a ingesta de todos esses nutrientes que a gente falou até agora. Em relação ao ômega 3, inserir peixe pelo menos 3 vezes por semana. E tudo isso, eu gosto muito dessa dica final aqui: resgate o prazer de cozinhar, né? A gente vive num momento de fast food, todo mundo com pressa. Vamos voltar ao slow food, ao comfort food, aquela comida que a gente faz com amor, com carinho em casa, onde você sabe exatamente qual é o ingrediente que você está colocando. E por falar em alimento saudável, por falar em uma maneira de atingir todas as necessidades que a gente precisa para uma refeição, eu não podia deixar de mencionar o shake, né? O shake, então, é uma refeição completa. Ele é, quando preparado conforme o rótulo, ele é um substituto parcial de refeição para variar o sabor, para agregar ainda mais vitaminas, minerais, fibras. Você pode bater o seu shake com frutas, e ele é fonte de tudo isso que a gente falou. O shake tem vitaminas, minerais, proteína, gorduras saudáveis, fibras e a quantidade de energia exata que a gente precisa para uma nutrição. Então, resumindo tudo isso que eu falei para vocês até agora, nutrição complementar é a maneira da gente otimizar a nossa nutrição sem esquecer de adotar o estilo de vida saudável. Chegou o momento que eu mais esperava, chegou o momento das perguntas, né? Eu vou entrar agora aqui no meu banco de dados. Eu estou sentindo a minha telinha aqui ficar pesada, já deve estar chegando várias perguntas. Nossa, já estou vendo algumas perguntas. Selecionar a primeira aqui. Primeira pergunta, Júlio de Manaus. Oi, doutor. Oi, Júlio. Gostaria de saber se posso consumir o Herbalife Line junto com as fibras. Essa é uma pergunta que eu encontro muito nas minhas andanças. A gente sabe que o Herbalife Line ele é feito basicamente com óleo de peixe, é uma gordura. E as fibras, tanto as fibras solúveis como insolúveis, elas dificultam a absorção de gordura. Então, eu mesmo, quando comecei a minha carreira no Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife, eu respondia que não, você não deve comer fibras perto de ingerir o Herbalife Line. Estudos, a experiência, a tecnologia no desenvolvimento dos produtos prova o contrário. Então, o importante é que se nas 24 horas você ingerir, como a gente falou, de 25 a 35 gramas de fibra e tiver o consumo correto das gorduras saudáveis, isso não vai interferir. Então, dentro da filosofia de nutrição da Herbalife, e se você usar os produtos conforme recomendado nos rótulos, sim, Júlio, você pode utilizar, por exemplo, o ômega 3 junto com o Fiber Concentrate, com fibras de ervas, com Herbalife Line. Por quê? Porque um não vai competir com a absorção do outro. Muito legal essa pergunta, que realmente é bastante frequente. Estou chegando várias perguntas aqui. Eu tenho mais uma pergunta da Elisa de Goiás. Doutor Nathaniel, tenho uma dúvida. Fala, Elisa. Se eu tomo shake todos os dias e ele já tem vitaminas e minerais, mesmo assim preciso tomar o multivitaminas da Herbalife?
Uau, essa é uma pergunta clássica também, que eu fico muito feliz que a Elisa lembrou de perguntar isso para mim, porque eu mesmo gostaria de ter mencionado isso durante o treinamento. Então, a pergunta da Elisa: se eu tomo shake todo dia, e o shake tem 23 vitaminas e minerais, eu preciso ainda tomar o multivitaminas e minerais? Elisa, meus amigos, anotem aí. O shake tem todas as vitaminas e minerais, tem todos os nutrientes que eu preciso para uma refeição. Então o shake tem as vitaminas e minerais que eu preciso para um café da manhã, ou para um almoço, ou para um jantar. Mas para eu ficar bem nutrido às 24 horas, eu preciso da boa alimentação. Eu preciso comer frutas, verduras, saladas, peixes, leite e usar o multivitamina. Só assim, tomando o shake, me alimentando bem e usando a nutrição complementar conforme recomendado no rótulo, eu vou ter a garantia, eu vou ter a certeza que nas 24 horas eu coloquei para dentro do meu organismo todos os nutrientes, micro, macronutrientes, fibra, água, gordura saudável que meu corpo precisa para funcionar num nível ótimo, ok? Então, pessoal, eu estou com várias outras perguntas aqui, mas já estamos sinalizando que o nosso tempo está chegando ao final. Então, as perguntas que a gente não conseguir responder agora, a gente vai responder pelo nab@herbalife.com.br. Então, eu quero deixar aqui a minha mensagem final, né, de que você que assistiu esse treinamento, incentive os seus clientes a ter uma vida saudável e uma vida ativa. Consultor independente da Herbalife, ele é um modelo do estilo de vida saudável. A pessoa primeiro vai ver o seu resultado, vai ver o que você está mudando na sua vida e vai querer para ela também. Então, incentive os clientes a se alimentar bem, a praticar exercício, a controlar o estresse, a usar os produtos conforme o rótulo, com atitude ética, com atitude íntegra. Você é o embaixador da marca. Assista os nossos treinamentos no YouTube. Por exemplo, do que a gente já falou hoje, a gente já tem treinamentos sobre calorias, sobre fibras, micro e macronutrientes, a gente já falou sobre reeducação alimentar, proteína, shake, exercício. Então, cada treinamento agora está se complementando. Essa é uma ferramenta para você ser o consultor independente melhor preparado e melhor informado. E conheça os produtos, né? A gente só pode falar daquilo que a gente conhece. Assista os treinamentos, leia a literatura oficial, participe dos eventos de treinamento da sua região, do seu sistema. Qual é o treinamento mais importante na Herbalife? Sempre é o próximo. Então, faça tudo para estar qualificado a todos os treinamentos corporativos, não corporativos, porque aí é a fonte da informação. Isso que a gente fez aqui hoje. Informação é o que vai diferenciar um consultor que tem cada vez mais sucesso, ok? Se você ainda ficou com alguma dúvida, as centenas de perguntas, a próxima vez eu vou precisar um apoio para a minha tela aqui, porque está muito pesada a quantidade de perguntas que estão chegando. Você está vendo aqui na tela o nosso e-mail nab@herbalife.com.br. Por favor, não esqueça o .com.br, você tem os números do chat, e eu e a minha equipe, nós somos uma equipe que estamos ao dispor para esclarecer as suas dúvidas. Por favor, dúvidas relacionadas ao treinamento, dúvidas relacionadas aos produtos, ok? Então, eu me despeço aqui, mas meu coração fica no ar com cada um de vocês. Desejo muita saúde, muito sucesso e até o nosso próximo treinamento, o nosso próximo encontro e o nosso próximo treinamento ao vivo.
Beijão, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, saúde e sucesso para todos vocês.